seja bem-vindo, você que está chegando. Existe um poder que realmente pode transformar as nossas vidas. Existe um poder que pode transformar a vida de um homem, de uma mulher aqui nesse mundo. E transformar para quê? Transformar para viver de uma maneira que vai ser benefício para você, benefício para esse mundo também, na verdade, mas sobretudo uma maneira em que Deus planejou para que nós vivêssemos. Tem uma forma que Deus planejou para que o ser criado, para que nós venhamos viver. Deus nos criou para viver de uma maneira que é a perfeita vontade dele, mas ao mesmo tempo é um benefício para nós. Você está entendendo? Agora, quando nós entramos dentro do plano de Deus, os nossos olhos eles começam a ser abertos. Nós começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. E a Bíblia diz sobre a importância da aliança de Deus com o homem. Então, quando fala de aliança, tem duas partes que participam. Tem Deus e tem o homem. E a Bíblia também fala sobre a importância da presença de Deus para transformar a nossa vida. E essa presença de Deus, ela está sendo liberada agora enquanto você ouve essas palavras. O profeta Jeremias, ele disse que ia chegar um tempo onde a lei não ia estar mais escrita, onde a lei não ia estar mais escrita em tábuas ou em pedras, mas a lei estaria escrita no nosso coração. E esse tempo já tem chegado, porque quando Jesus veio, ele agora nos possibilitou a receber o seu Espírito dentro de nós. E é esse Espírito que nos guia em toda a verdade. O que é a lei habitando dentro de nós? O que é a lei habitando dentro de nós para nos guiar em toda a verdade, como Jesus diz? A lei dentro de nós é o Espírito Santo dentro de nós. Então Deus está querendo ter uma comunicação. Por causa do pecado, o homem agora passou a ter desafios para fazer a vontade de Deus. Porque no pecado não tem como fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito de Deus veio e quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você confessa isso com a sua boca, o Espírito Santo vem sobre você para te guiar. Muitas pessoas querem ser transformadas, mas nunca conseguem. Por quê? Porque só Deus pode nos transformar. Quando nós recebemos a Jesus, nós temos duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Então, a partir do momento que você começa a alimentar a sua natureza espiritual, o seu homem interior, então o Espírito de Deus, ele vai te guiar através da sua nova natureza. Isso é bem simples. Quando você está passando tempos de oração, de busca de coisas que é de Deus, adoração, oração, jejum, leitura da palavra, né? A meditação na palavra. O que é meditar aqui? Um parênteses. Não é só você pensar na palavra, mas é você falar a palavra. Você lê algum versículo e aquele versículo te chama a atenção, você passar algum tempo ali falando aquele versículo e fazendo também uma aplicação para a sua vida. Eu vou falar um dia só de meditação aqui, mas o que Deus está querendo? Deus está querendo que você seja guiado pela sua natureza espiritual. A natureza carnal, as vontades do velho homem, a natureza carnal, ela não pode agradar o Espírito de Deus. Então, como realmente você é transformado? Como nós podemos ser transformados? Na verdade, sermos restaurados ao plano original de Deus. Nós podemos ser restaurados quando, em tudo, nós consideramos qual é a vontade do Senhor. E na sua força não vai dar, na sua habilidade não vai dar. Nós precisamos totalmente do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Você está ouvindo? Então, eu ouvi o Senhor dizendo aqui, nesse momento de oração, eu ouvi o Senhor dizendo, pessoas que você tem orado por alguém da sua casa, você tem orado pela sua vida, mas Deus está falando, é só a minha presença, é só o meu Espírito que pode trazer algo real, algo genuíno. E deixa eu falar uma coisa para você, o que Deus faz, ninguém pode quebrar. Na multiplicação tem uma imagem profética
na multiplicação dos pães e peixes. Eles partiram os pães e eles repartiram os peixes. No original, quando fala que eles partiram os pães, está falando que eles quebravam, que eles realmente quebravam o pão. Eles partiam o pão e começavam a distribuir para a multidão. Quem fez o pão? Quem fez o pão foi o homem. Quem fez os peixes? Quem fez os peixes foi Deus. Eles não cortavam os pães, eles não partiam os peixes, na verdade. Eles não cortavam, não partiam os peixes, eles distribuíam os peixes. A palavra ali, repartir ali era distribuir. Então, o que o homem fez, o pão, pode ser quebrado. O que Deus faz, ninguém pode quebrar. O que Deus faz tem que ser compartilhado. O que o Espírito Santo quer fazer na sua vida não é para partir, porque o que parte o homem pode quebrar, o que o homem faz é volátil, é instável, mas o que Deus faz, ninguém pode quebrar. O que Deus faz tem que ser distribuído. Você está ouvindo? Um dia eu falei sobre isso aqui, eu tenho uma mensagem lá no nosso outro canal também sobre isso, mas o que Deus está falando conosco aqui? Deus me fez lembrar, o que Deus está falando conosco? O que Deus faz, ninguém pode quebrar. Por que que até hoje, alguém da sua casa que você tem orado, ou talvez até a sua própria vida, porque você não conseguia ser transformado? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, pessoas batalhando com vícios, ou pessoas com maus comportamentos que sabe que não agrada a Deus. Isso é só um resultado do que está lá por baixo. O apóstolo Paulo falou sobre Efésios capítulo 4, deixem que o Espírito mude os pensamentos e as atitudes de vocês. Então, o que é isso na prática? Nós vamos olhar aqui na palavra de Deus, dizendo que quando a arca de Deus ela estava na casa de Obed-edom, toda a sua casa foi abençoada, e tudo quanto aquilo que ele tinha. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. O que o homem fez está sendo quebrado agora, porque o que o homem faz é criar fortalezas, o que o homem faz não é estável, o que o homem faz... E tem pessoas que ficam muito tempo só com uma experiência de alma vivente, e não uma experiência espiritual com Deus. Então é como se fosse assim um estilo de vida, sabe? Jesus não veio para trazer um estilo de vida apenas, uma coisa assim, não. Isso é só lá o resultado final. O que Jesus veio é para transformar. Porque quem nós somos? Nós somos o Espírito. Temos uma alma, que Deus tem dado graça para dominá-la, e nosso corpo vai ser glorificado no dia de Jesus. Então, o que é essa oração aqui? A presença de Deus e a aliança com Deus é que vai transformar as nossas vidas. Você está ouvindo? Escreve aqui. A presença de Deus transforma vidas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Quando a arca de Deus entra dentro da casa de Obed-edom, a casa dele foi abençoada e tudo quanto ele tinha. Olha aqui, a presença de Deus hoje está dentro da sua casa. E a presença de Deus está dentro de você. A presença de Deus não está só no ambiente, ela também está no ambiente agora. A presença de Deus está sendo liberada nesse ambiente agora. Mas, sobretudo, a presença de Deus está em você, está dentro de você. E está abençoando agora tanto o ambiente da sua casa fisicamente, como o seu corpo físico, que é a habitação do Espírito de Deus. E também está abençoando tudo quanto aquilo que você tem. Quando nós estamos em oração, a gente nem percebe, mas nós estamos sendo abençoados de uma forma inexplicável muitas vezes. Por quê? Você está sendo abençoado fisicamente, você está sendo abençoado emocionalmente, você está sendo abençoado espiritualmente. Tem coisas que Deus faz por você nos bastidores, coisas que você nem está sabendo. Deus está trabalhando por você nos bastidores. Por quê? É o poder da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a agir na vida de uma pessoa, aí é esse momento em que a cada dia nós vamos sendo verdadeiramente transformados.
O homem velho vai morrendo. A mulher, né? A natureza velha vai morrendo. E agora nós não vamos ter mais uma experiência de alma com Deus. Existem muitas situações ou religiões que eles têm uma experiência de alma. É o amor, aquela coisa, sabe? Mas é uma experiência de alma que não foi no profundo de quem realmente o homem é, de quem realmente nós somos. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma. Estamos apenas habitando no corpo físico. Então, Deus está trazendo alguém aqui para falar a transformação que você espera para você e a transformação que você espera para alguém só vai realmente ser algo genuíno, algo verdadeiro, algo que ninguém pode quebrar. Vou lembrar, eles quebravam os pães e distribuíam os peixes. Seria uma boa versão, né? É uma imagem profética. Quem fez o pão foi o homem, pode ser quebrado. Quem fez os peixes foi Deus, tem que distribuir. O que Deus faz não pode ser quebrado. Deus está dando uma experiência tão poderosa aqui para alguém através da palavra, que o que Deus está fazendo na sua vida agora, ninguém pode quebrar. É uma nova experiência. Pessoas aqui que uma hora estava com Jesus, outra hora não estava. Aquela instabilidade espiritual, aquela instabilidade na alma. Deus está fazendo algo novo agora. É uma experiência real. É uma experiência que transforma as nossas vidas. Escreve aqui mais uma vez: a presença de Deus transforma a minha vida. A presença de Deus transforma vidas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, 3 meses na casa de Obed-edom, quando a arca de Deus fica 3 meses na casa de Obed-edom, a casa dele foi abençoada e tudo aquilo que ele tinha. Agora, o que é a arca de Deus? Vou falar rapidamente com você e nós vamos orar. O que é a arca de Deus e o que é e quem era Obed-edom? Isso aqui vai trazer já um entendimento muito especial para você. Olha o que a Bíblia diz. A arca da aliança, então ela era uma caixa. O que tinha dentro dessa caixa? Tinha eu vou pegar aqui para falar exatamente no versículo, que fala, a arca então era uma caixa que ela representava a aliança e a presença de Deus. E ela guardava o quê? Ela guardava os 10 mandamentos, que era um símbolo muito importante para aquela época, né? E hoje em dia, o que nós temos dentro de nós, como eu falei? A arca tinha os 10 mandamentos, ela representava a presença de Deus, tinha os 10 mandamentos, tinha os pães, algo que representava dentro dela os 10 mandamentos, um vaso com o maná que representava a provisão de Deus, e a vara de Arão, que também era como um aviso contra a rebeldia. Então a primeira coisa, tinha os 10 mandamentos dentro dela, tinha um vaso com o maná que representando a provisão de Deus, e a vara de Arão, que era um aviso contra a rebeldia. Tá, mas o que representa a arca hoje? É isso que eu quero falar com você. A aliança de Deus com o homem e a presença de Deus no meio do seu povo. Então, é a aliança de Deus e a presença de Deus. E na presença de Deus tem o quê? Essas 3 coisas aqui que já tem dentro da arca, já nos fala. Na presença de Deus tem o quê? Você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ser guiado pela vontade de Deus, porque as 10 mandamentos aqui, representando a lei, agora a lei está onde? O apóstolo Paulo falou, a lei está dentro de nós. Essa lei é o Espírito de Deus nos guiando em toda a verdade. O vaso com maná representando o Deus que provê. E a vara de Arão falou, tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Números 14, que eu falo tanto aqui, não é verdade? Então a arca representa a aliança com Deus e a presença de Deus. Aí na sua casa, você tem tido agora uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, você tem valorizado a presença de Deus está aí na sua casa, e você vai ver tudo quanto você tem sendo abençoado. Sabe o que Deus estava falando aqui para mim agora? Que tem pessoas aqui que o problema não é financeiro, que o problema não é emocional, o problema é na família, sabe? E a partir de hoje, essa arca de Deus, essa aliança que você tem com Deus e a presença de Deus vai começar a fazer a diferença. Recebe essa palavra em nome de Jesus.
A partir de hoje, a arca de Deus está fazendo a diferença na vida de alguém que você tem orado. A arca de Deus está fazendo a diferença em vidas que você tem orado, e a arca de Deus está fazendo a diferença no ambiente da sua casa. Por quê? Porque tem pessoas aqui que Deus falou para mim assim, ó, Deus tem dado já muita abundância financeira, muita abundância de provisão, não é verdade? Então qual que é o desafio? Pessoas aí que infelizmente estão sendo rebeldes contra o Senhor, mas Deus vai ouvir uma oração. Deus vai ouvir uma oração. Deus ouviu uma oração sua. Ó, Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar. Às vezes a gente quer entrar e quando a gente entra atrapalha o jeito que Deus quer trabalhar. Mas a partir de hoje é diferente. Você que está aqui, você vai confiar no Deus que sabe trabalhar. Essa arca hoje, que representa a aliança e a presença de Deus, ela está dentro da sua casa para quê? Para pessoas aí que não estavam andando na vontade de Deus agora vão começar a andar na vontade de Deus. Essa arca, essa aliança, essa presença de Deus. Pessoas que aqui também precisam de provisão, Deus está liberando. E pessoas aqui recebem. E pessoas aqui, Deus está dando também uma advertência. Ó, em tudo procura saber qual é a minha vontade. Não seja rebelde contra a minha vontade, não seja resistente contra a minha vontade. Porque Deus não abençoa só com dinheiro e na área das finanças, não. Não. A provisão, muitas vezes, tem gente que não tem problema de dinheiro, mas tem um problema espiritual, tem um problema na alma, tem um problema na família. E a família, quando envolve outras pessoas, é algo muito desafiante que só Deus pode fazer. Deus está entrando dentro de uma casa, numa família agora, e o que Deus vai fazer na vida de alguém aí, ninguém pode quebrar. O que Deus está fazendo na sua vida agora, ninguém pode quebrar. A partir de hoje, você vai valorizar a presença de Deus, você vai valorizar a vontade de Deus, e o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você para quê? Para te guiar. O Espírito Santo está dentro de você para quê? Para falar assim, ó, é essa direção que eu quero que você tome, é essa decisão, é isso que eu quero que você faça. É uma voz interior que quando a presença está na sua casa, essa voz, esse impulsionar do Espírito Santo, sabe? Como ser completamente guiado e controlado pelo Espírito de Deus. Eu tenho um vídeo que eu falo um pouco disso aqui. O Espírito Santo vai começar a controlar todo o seu ser. Quando que Deus faz isso? Quando você coloca tudo no altar. Senhor, até hoje foi do meu jeito, mas não deu certo. Mas a partir de hoje, que seja o seu Espírito, a sua vontade, que venha guiar a minha vida. Quem era Obed-Edom? E nós vamos orar. Isso aqui eu achei muito interessante, porque Obed-Edom era um levita, né, exercendo trabalhos no templo do Senhor. O levita não era só para adorar nos turnos de adoração, mas também era para ajudar na manutenção do templo. Talvez uma limpeza, alguma na área de serviço do templo. E ele era então alguém que servia no templo, alguém que era um levita exercendo trabalhos do Senhor e cuja descendência serviu ao Senhor fazendo parte dos cantores dos turnos de adoração 24 horas diante da arca de Deus. Então, esse aqui é quem Obed-Edom era antes da arca da aliança. Quem ele era? Ele era um adorador, ele era alguém que servia exercendo trabalhos no templo, e eu creio que não foi por acaso, mas ele teve o privilégio de receber a arca de Deus na sua casa. Nós lemos a 1 Crônicas 13 e 14, mas agora 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, tem uma leitura aqui muito preciosa. Olha o que diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. É isso que Deus está fazendo com você agora. Deus está abençoando toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Quando Davi então é avisado, Davi então ele traz a arca de Deus, da casa de Obed-Edom à cidade de Davi com muita alegria. E sucedeu
que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho, e assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor. Levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando da janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Eu queria ler até aqui por quê? Porque quando a presença vem sobre as nossas vidas, cada um tem às vezes uma forma de lidar com essa presença. Alguns pulam, né? Alguns ficam ali mesmo quietinhos e falam, tá sentindo aquela presença, outros extravasam, mas tem algumas vezes que parece que não tem como segurar. Davi estava aqui o quê? Saltando. Davi estava aqui o quê? Dançando. Ele estava, a palavra aqui fala, bailando e saltando diante do Senhor. Então, essas semanas passadas, Deus estava me usando para orar de uma maneira aqui diferente, que eu achei que era só aqui no meu particular. E falei, Deus, o que está acontecendo? E existem momentos que a presença de Deus vem e, sabe, ela te leva a fazer coisas que você nem imagina. A presença de Deus envolve as nossas vidas, sabe? Então não é para a gente se escandalizar, na verdade, mas é que essa presença vem e nos toma, ela começa a nos controlar. Talvez o que Deus esteja querendo fazer com você para te levar para um novo nível que Ele tem para você, para um novo tempo, né, que Ele tem para você, é você sair do controle e deixar as manifestações do Espírito de Deus, algo que é real, que é verdadeiro. Eu declaro experiências genuínas em nome de Jesus. É você perder o controle. Talvez o que Deus esteja querendo que você deixe que Ele tome o controle, sabe? Davi estava bailando e saltando diante do Senhor, tá vendo? Então, as coisas espirituais, elas são loucura para aqueles que não entendem, não é verdade? Mas Deus está querendo aí que você abra um espaço para Ele controlar, abra um espaço para Ele operar. E Ele está agindo dentro da sua casa agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. A arca da aliança representa a sua aliança que o Senhor tem conosco, representa a sua presença, e nós te agradecemos agora, porque na arca também representa a provisão espiritual, a provisão da alma, a provisão física. Dentro da arca, Pai, a sua palavra nos mostra que tinha os 10 mandamentos, e hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos guiar em toda a verdade. Então ajuda aqui a cada um entender que não vai ser na força do braço que vai ser transformado, mas que vai ser através do seu Espírito. Pai, nos ajuda também a entender que, assim como dentro da arca tinha um vaso com maná, representando a provisão de Deus, o Senhor já nos proveu tudo, o Senhor já nos proveu espiritualmente, o Senhor já nos proveu na alma e no físico. Então não deixa mais o inimigo roubar, colocar uma mentalidade de miséria, ou de pobreza, ou de falta, em qualquer área que seja, de miséria até na alma. Eu peço que o Senhor venha agora liberar da sua graça, que o Senhor venha destruir cada fortaleza agora. E a arca também tinha algo dentro dela muito representativo, muito importante para nós, que é a vara de Arão. Não nos deixa ser rebeldes contra o Senhor, não nos deixa errar, não nos deixa pecar, mas nos guia pelo Teu Espírito, nos fortaleça, porque só o Senhor pode fazer. Não é braço humano que nos transforma, mas é Sua presença, é o Seu braço, é a Sua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu tenho algo muito forte aqui que Deus está falando comigo, vai ser só uma confirmação para alguém. Talvez Deus esteja construindo um entendimento, uma revelação da palavra com alguém aqui, que é pessoas que, pela força do seu braço, tentam ser transformadas, ou quer ajudar alguém a ser transformado, e não vai ser assim. Quando nós estamos em oração e quando alguém se rende, sabe? Aí a presença de Deus começa a transformar essas vidas. Como? Através da oração, jejum, meditação na palavra,
isso também não deve ser uma regra, sabe? Uma coisa assim. Deve ser um relacionamento seu com o Senhor. Fala, Deus, eu dependo tanto do Senhor, então eu vou tirar um dia aqui de jejum, porque minha carne vai ficar mais mortificada, vou ficar mais sensível no espírito e também ter uma boa alimentação. Uma vez que Jesus veio falando comigo, ele podia ter me falado muitas coisas ali, mas ele me falou sobre a alimentação. Então a alimentação é muito importante. Eu sei que toda essa questão que a gente tem hoje, de alimentos disponíveis, vou falar assim, você tem que ter uma sabedoria também do que se alimentar. Sobretudo, nós estamos protegidos em tudo aqui nesse mundo, para cumprir o plano de Deus. Então, as práticas espirituais não devem ser assim, uma regra, assim, sabe? Não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento. E o que ele vai fazer? Através desse relacionamento com ele a cada dia, a cada novo dia. Qual é a vontade de Deus? É que a cada dia você esteja na presença dele, esteja diante dele, procurando ouvir a palavra dele, em oração a cada dia. Aí o que vai acontecer? Ele vai te transformando. Você fala, Deus, eu coloco diante do Senhor essa área. Vocês lembram a oração que eu tenho ensinado? O primeiro tempo da oração, você falando tudo que está difícil, tudo que está ruim. O segundo tempo de oração é, Deus, me ajuda a melhorar, me santifica. O terceiro tempo de oração, faz a leitura da palavra. Meditação na palavra, que seja um versículo que Deus está enfatizando para você. Depois, se você fala em outras línguas, tira um tempo de oração em outras línguas. Depois, deixa uma adoração fluindo e Deus vai te levar para experiências novas com Ele. Então, é essa vida de oração que Deus nos dá graça, essa vida de dependência dEle, que ao longo da sua vida essas coisas vão acontecendo e Deus vai te transformando. Agora, também existe o quê? Você fala, Senhor, eu me rendo à sua vontade. A partir de hoje, eu peço que o Senhor venha fazer, o Senhor venha me transformar. O que o homem faz pode ser quebrado. Que bom. As fortalezas aí que tentaram colocar na sua mente, ou as fortalezas que você mesmo criou, que são isso? São pensamentos que se levantam contra o conhecimento da vontade de Deus, contra o conhecimento de Deus. Essas fortalezas foram o homem que criou, foi coisa humana, então está sendo quebrada agora. Deus fez coisa grande nessa oração aqui. Agora, as coisas que Deus faz, ninguém pode quebrar. O que você está ouvindo aqui, que é do Espírito de Deus, vai ficar sempre no seu coração. Você vai falar, a presença de Deus é que transforma a minha vida. A presença de Deus é que vai realmente trazer essa transformação para a minha vida, para a minha casa e por aqueles que eu tenho orado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, hoje nós entramos um pouco depois na oração aqui do dia, mas nós estaremos de volta, 7 da noite, na oração da noite, e na oração da madrugada, 23h59. Deus tem feito coisa grande, não é coisa pequena não. Pessoas sendo transformadas, muita coisa. Pessoas tendo experiências com o Senhor. E eu creio que Deus continuará fazendo. Olha aqui, esse é o nosso livro. Você que ainda não recebeu, a gente teve que tirar uma segunda tiragem. Nós tivemos um desafio também com a loja virtual, né? Foi tudo coisas novas para nós, mas agora está tudo resolvido. Já tem muita gente que recebeu e já tem pessoas que vão receber também. E você que ainda não adquiriu o seu livro, adquire agora, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. O frete é grátis para todo o Brasil. A gente já está enviando para todo o Brasil, ajustando. Vou fazer assim, se você recebeu, posta lá no seu Instagram, no seu Store, marca a gente, @DanielJuniorCPS, tá? Você que recebeu, já vai marcando e fala, recebi, estou feliz de ter recebido. Tem alguns de vocês aqui que já receberam, né? Glória a Deus. Olha lá, ajustando o foco e vencendo gigantes, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. O valor é muito grande, o preço é simbólico, é só R$ 27,00 e frete grátis. É só R$ 27,00, tá? E a gente vai enviar para todo o Brasil com frete grátis e o nome de Jesus sendo glorificado, tá? Se Deus tem falado com você sobre uma oferta, aqui na descrição tem as formas de ofertar. Se Deus tem falado com você, se você sentir alegria sobre isso, só nessa condição, tá bom? Se você quiser fazer uma oferta também, aqui em 1 Crônica 16 fala sobre a oferta do sacrifício. Então, uma boa leitura. Mas só para quem Deus tocar, só para quem realmente aí tiver
isso sobre o seu coração, tá bom? Até nosso próximo encontro, até lá, 7 da noite.